Que, em geral, as pessoas olham pro Vale do Silício e falam, olha, ali que está o cerne de toda a economia norte-americana. E, de fato, é um setor super importante. Mas e a empresa que produz, por exemplo, robô para separar lixo? Para fazer reciclagem? E a empresa que produz uma série de sensores que melhoram o processo produtivo de vários setores, não é um só. Ela produz, né, soluções para vários setores. Isso é indústria. Só que não é visível. Não tem o hype que aparece, né? A gente não tá falando do Elon Musk, a gente não tá falando, né, do... Oi? De garagem. De garagem, né? Que sempre esse ato heróico, né? De coisas saindo de garagens. Mas, enfim, essa economia é a economia que gera esses empregos. Então, aqui no Brasil, a gente está falando... o último dado que eu vi, eu não sei se você tem um dado mais recente, mas em 2019, quase 9 em cada 10 empresas no Brasil tinham até 30 funcionários. 9 em cada 10. Então a gente está falando do sistema produtivo que gira com base em micro, pequena e média empresa. E adivinha o que essas empresas mais produzem? Bens industriais. Daí essa visão que o Wallace está colocando, uma visão de planejamento, que não é meramente você identificar o setor e dar estímulo e dar proteção, mas é também, por exemplo, redes de comércio internacional. Esse acordo com a União Europeia não é brincadeira, não é uma coisa para a gente decidir rapidinho, porque os impactos disso sobre a nossa indústria são muito grandes. A questão das compras governamentais, né, eu brinquei da última vez que eu vim aqui, que todo, né, super-herói em geral ele tem um vilão que é um cientista que está pressionado ali por um contrato do exército americano ou de alguma das forças armadas americanas para entregar aquela solução. Então as compras governamentais, o que seria da SpaceX sem ter as compras governamentais? Né? A Tesla, todas essas grandes empresas, elas, de alguma maneira, elas têm a mãozinha do Estado ali, estimulando, incentivando, e a gente vai ver, né, esse mesmo processo na Europa, no leste asiático, nordeste asiático, fundamentalmente. Então, note que se você diminui a tributação da empresa e aumenta a tributação na renda, o dinheiro fica na empresa. E aí a gente consegue, quem sabe, né, essa é a nossa esperança, superar um problema típico da empresa brasileira, que ela fica velha e pequena. Então ela não consegue crescer, ela não consegue se desenvolver, porque as redes de comércio não estão pensadas para ela crescer, a tributação não está pensada para ela crescer e o sistema de financiamento também não está, né, pensado para ela crescer. E aí eu queria já provocar o Wallace para uma questão, fica à vontade de complementar, que é, hoje a gente teve então o Banco Central definindo mais uma queda de 0,5 ponto percentual, né, da taxa Selic. E a gente continua com uma taxa de juros exorbitante, né, em 12,75%. E eu queria te escutar, para todo mundo também que nos acompanha, como que a política monetária, que é entendida como uma política de curto prazo, né, uma política de estabilização, como que ela delimita, vamos dizer, o campo dos nossos sonhos de reindustrialização. Vamos lá. Semana passada a gente recebeu aqui no Brasil, lá em Brasília, um Nobel em economia, o Joseph Stiglitz. Né? Ali, ó. Boa. Povo, poder e lucro. Boa. E a gente foi conversando, né? O vice-presidente conversando com ele, dialogando, e ele defendendo a importância do Brasil ter uma política industrial ativa. O Brasil precisa ter. E isso, palavras dele, tá? Assim, é o Wallace que tá falando. Não caio na ingenuidade de acreditar no livre comércio. Isso, o Stiglitz falando. Tá? Entendam que o mundo hoje está defendendo suas cadeias produtivas. Entretanto, na minha avaliação, o Stiglitz falando, repito, então está dentro da aspa ainda. Eu considero o Brasil um dos países mais resilientes do mundo. E ele, por quê? É impossível pensar como que uma indústria sobrevive a uma taxa de juros elevadas por tanto tempo. E aí eu parei para pensar num dia, porque assim, a gente naturalizou tanto a taxa de juros alta no Brasil, né, que a gente acha normal. E a taxa de juros é alta de forma estrutural no Brasil. Em alguns momentos da história, do período recente, nos anos 90, a taxa de juros reais chegou a 20%. 20%. Real.
em que ela chegou, Selic chegou a 40%, 42%. A pergunta básica, André, por que que você vai pegar o seu capital, vai correr riscos investindo no setor produtivo, com previsibilidade de retorno no longo prazo, no futuro, sendo que você tem aqui a possibilidade de lucrar fortunas com taxa de juros altas? E pior, se você precisar pegar empréstimos para investir, que é o que acontece em geral, hoje, a TJL, a quase 20%, TLP, TJLP, a TLP... Não, só explicar, a TLP é a taxa de longo prazo do BNDES que substituiu a TJLP. Exato. E ela segue a Selic mais ou menos. Hoje você pegar, por exemplo, Finame, 20%, meu cara, por ano. Quem que vai correr risco para isso? Vou citar um exemplo concreto. A gente está com um programa de renovação de frotas. Beleza? Qual é a ideia do programa? Você compra um caminhão ou um ônibus com mais de 20 anos de uso e você tem um desconto tributário na compra de um caminhão novo ou de um ônibus novo. Esse desconto pode chegar até 99 mil, 94 mil. Nós criamos esse programa no MDIG com a Fazenda. 1 bilhão para esse programa. Quanto custa mais ou menos um caminhão? Só para o pessoal... Depende. Mais ou menos, em média. Uns 400, 500 mil, tem de 1 milhão. Uns 25% de descontos. Então, exato. Mas como é que você vai comprar um caminhão com a taxa a 20%? Você inviabiliza. A gente está tentando construir algo para promover um processo de dinamismo da atividade econômica, de renovação. Porque, veja, renovar a frota é uma das frotas mais velhas do mundo, em média, do Brasil. Então, renovação de frota é emitir menos CO2, é segurança nas estradas. Para falar sobre frotas, né? E assim, aí isso talvez... eu tô pegando só um exemplo, tá? Eu vou inserir um detalhe que acho que assim, conta muito dessa história com um exemplo real. Né? O exemplo do meu pai. Meu pai tem uma empresa, a gente tem uma empresa na indústria de engenharia, né? Mas acho que, sei lá, uns 60 anos deve ter. Meu avô criou a empresa. A empresa chegou a ter 50 funcionários. E eu lembro de toda a trajetória. Tipo, meu pai ainda tem empresa. Hoje ele faz muito de engrenagens para encenadeira industrial, mas só um funcionário. E assim, o negócio dele é abaixo de 50 mil reais por mês, a geração de receita. Então ele falou assim, cara, ele meio que desistiu de todas as complexidades da vida. Eu lembro que eu, desde adolescente, quando eu ficava na fábrica, era assim, era aquela complicação pro médio empresário. Não pro gigantesco, mas pro médio empresário. Eu lembro de vir lá um auditor e o cara falou assim, 10 mil reais. Como assim 10 mil reais? Não, tem problema, eu vou achar. Não tem. Meu pai é muito bonitinho, quer pagar todas as contas. E aí fala assim, não, eu vou achar, então para eu não nem procurar, é esse o valor. E se não desse, ele achar alguma pegadinha lá, que obviamente que um empresário médio não consegue lidar com todas as complexidades, então ao longo do tempo ele foi só voltando para trás. Então ele não comprou um novo CNC para se atualizar. Tem uma máquina lá que tá desde 1890, que meu avô trouxe em 1950, mas já era antiga a máquina. Então você tá falando de frota, mas existem várias metalúrgicas, várias empresas de gráfica, inclusive, que foram parando no caminho. Como que a gente faz para, inclusive num país que é tão polarizado, que a gente agora, vamos para um novo caminho. Como que eu deixo de odiar tanto o empresário, que não é esse empresário bandidão, que é um empresário que quer fazer o bem, quer empregar pessoas? Como que eu acomodo, né, as pessoas que estão sofrendo no social, que tiveram perdas reais em salário, que tiveram perdas reais em benefícios ou em direitos trabalhistas? Isso é um fato. Mas do outro lado, o que existe, às vezes, de estigma do empresário ser uma pessoa maldosa, tem um monte de gente também querendo fazer o bem, gerar empregos e aproximar esse caminho. Falta um pouco de educação para o nosso povo, falta um pouco de crença ou uma moral nacional. O que falta para que a gente... porque isso é uma coisa muito clara em outros países que deram certo. Quando a gente usa de exemplo a Coreia, Japão, assim, existe uma moral, né, de quando algo dá errado, as pessoas se sentem envergonhadas. E no Brasil, com tanta complexidade, às vezes eu sinto que é meio que uma guerra um contra o outro. Como que a gente faz para ter uma conversão, de fato, né, na democracia que a gente está buscando?
voltar esse sentimento de eu sou brasileiro com muito orgulho, sabe? Não a questão golpista como foi tratado. Então, como que a gente faz esse meio do caminho? Como que a gente chega lá? Deixa eu só trazer uma outra dimensão Claro, para claro. entrar nessa questão da política monetária. Com a política monetária nessa natureza, com juros altos, você inviabiliza qualquer projeto de indústria. Não tem como. Mas tem um outro ponto ainda que eu acho importante, André, que é o impacto fiscal que isso gera. Isso é fundamental. É uma captura de renda brutal. Em média, aproximadamente 1 ponto percentual dos juros equivale a 38 bilhões a mais do serviço da dívida. É dinheiro sendo escoado Carrego, né? do orçamento público para rentismo. Pro rentismo. Só comparar, né? Esse ano deve ser algo em torno de 700 bilhões que a gente vai pagar em juros da dívida. E o programa que você mencionava lá, que era 700 milhões com M de Maria. Né? Entende? Então, assim, tem aí muitos... Não, tem que ter o equilíbrio fiscal. Mas aí, ao mesmo tempo, as pessoas se defendem... Não, mas tem que aumentar juros para poder controlar a inflação. Mas a inflação é de demanda? É outra questão. A gente tem uma pressão de demanda, tem um nível de utilidade da capacidade instalada das empresas que ameaça uma pressão no nível dos preços, ou suponhamos que tivéssemos uma inflação, que não é o caso, né? Ela está em descendência. Ela é de demanda ou ela é uma pressão de preço, por exemplo, de petróleo, do diesel, preço das commodities, variação cambial? Isso se combate com a elevação de juros? Porque no Brasil se naturalizou a ideia da política monetária para controlar a inflação só com a Selic. E aí muitas vezes você diz assim, mas baixou porque você penalizou tanto a atividade econômica, reduziu tanto a atividade econômica, que no final você consegue reduzir o preço.